Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um LEP Indica. Eu sou o professor Alcides Scaglia e hoje nós vamos falar sobre o livro Pedagogia do Esporte, Jogos Coletivos de Invasão. O livro Pedagogia do Esporte foi escrito por mim e pelo professor Hiller Reverdito. Ele foi escrito em 2009, foi um projeto muito interessante porque nós tínhamos um grande desafio naquele momento, que era conseguir reunir algumas ideias do que nós chamamos de novas tendências em pedagogia do esporte. E resolvemos começar a estudar e procurar entender um pouco melhor questões relativas à epistemologia da prática. Uma palavra não muito comum, mas tão necessária, que vem a justificar as teorias que sustentam a nossa prática. Veja, a pedagogia do esporte não existe sem a sua praxis, ou seja, sem a sua aplicabilidade. Então, na primeira parte desse livro, e eu acho que é um livro importante, principalmente para alunos que estão ingressando no curso de Educação Física, ou mesmo no curso de Ciência do Esporte, para que possam entender ou dar os primeiros passos para compreender o conceito de pedagogia do esporte. Na primeira parte desse livro, nós fazemos uma síntese de 4 grandes propostas a partir de 4 grandes referências para a área da pedagogia do esporte. Primeira, professor Júlio Garganta, professor da Universidade do Porto, em Portugal. Ele é a pessoa central na discussão, mas a análise feita da proposta do professor Júlio Garganta vem junto com seus colaboradores, ou seja, outros professores da Universidade do Porto. E nesse momento nós procuramos dissecar e entender qual é a proposta teórico-metodológica do professor Júlio Garganta. Na sequência, procuramos investigar o professor Pablo Greco. Não tenho dúvida que o professor Pablo Greco é uma das maiores autoridades em pedagogia do esporte do nosso país. É um argentino que desde 87 está aqui no Brasil e tem nos ajudado muito a pensar a pedagogia do esporte. Ele traz como colaboradores uma série de autores importantes, principalmente da sua passagem, da sua fundamentação teórica advindas dos estudos na Alemanha, e conseguimos nesse momento, a partir dos estudos das suas obras, tentar entender o que ele chama de iniciação esportiva universal. Depois vasculhamos as obras do professor Roberto Paes, uma outra grande personalidade, um grande autor teórico, um grande metodólogo da pedagogia do esporte, que nos possibilitou, junto com seus colaboradores, entender principalmente a perspectiva do jogo possível, de conseguir entender como nós podemos, a partir da pedagogia do esporte, ensinar esporte, quer seja na escola, quer seja fora da escola. E o último grande autor estudado nessa primeira parte do livro é o professor João Batista Freire e seus colaboradores, principalmente procurando entender o que nós chamamos de pedagogia do jogo. Por que o professor João Batista, dentro da pedagogia do esporte, inaugura a lógica do entendimento de que esse esporte nada mais é do que um jogo. Então eu preciso entender do jogo para poder compreender como pedagogizar esse esporte. Então vejam, nessa primeira parte do livro, o quão importante é conseguir entender as semelhanças entre essas 4 propostas, que têm matrizes teóricas diferentes, e algumas diferenças que mostram que, apesar dessas 4 propostas estarem na mesma direção, apontarem para uma mesma direção, e essa mesma direção é romper com o método tradicional, elas se justificam enquanto 4 caminhos. 4 caminhos que seguem pela mesma direção. Caminhos que se tocam em alguns momentos e que se distanciam em outros. Porém, 4 propostas, não tenho dúvidas, que é importante para a fundamentação e para a construção da epistemologia da prática de todos os novos pedagogos do esporte que urgentemente precisamos formar para modificar o cenário do esporte nacional. A segunda parte do livro Pedagogia do Esporte, nós temos um desafio importante, que é, a partir do consenso entre essas 4 matrizes teóricas, esses 4 autores, conseguir entender e explicar o que nós estamos chamando de jogos coletivos de invasão. Então, a partir do consenso entre essas propostas, nós procuramos incluir os jogos coletivos de invasão dentro do conceito de pedagogia do esporte, procurando entender como organizar, como sistematizar,
como aplicar e como avaliar todo um processo de ensino dos jogos coletivos de invasão. Para isso, o desafio é entender propostas didático-metodológicas, refletir sobre elas, utilizar alguns exemplos práticos, e aí está um ponto importante e interessante desse livro, que é, ao apresentar alguns jogos, conseguir fazer uma análise pedagógica desses jogos e entender como que, a partir da prática, a teoria emerge, se justifica, mostrando que não dá mais para a gente continuar com aquela ideia de que na prática a teoria é outra. Na prática, a teoria está sempre presente. E o desafio do pedagogo é conseguir ter consciência de qual é a teoria que está emergindo da sua prática. Por isso é tão importante estudar a pedagogia do esporte e, como disse, talvez seja muito importante para todo pedagogo do esporte começar a se preocupar com a sua fundamentação teórica. Talvez esse livro seja um bom primeiro passo. E como a gente sempre alerta aqui no nosso projeto de divulgação científica, é não negar, em hipótese alguma, que o professor, ao assistir esse vídeo, se isenta da necessidade de ler a obra. Ele precisa, a partir desse vídeo, entender o que está presente na obra para que ele vá até a obra, vá até o livro e consiga entender os pormenores que estão presentes ali no livro. Por isso, o nosso desafio é instigar a leitura, indicar leituras importantes para os futuros pedagogos do esporte. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, de ativar o sininho para poder receber a todo momento as informações do nosso projeto. Nosso desafio, como eu disse em outros vídeos, é exatamente conseguir divulgar cientificamente aquilo que nós produzimos no laboratório. Então, seguir o projeto LEP Digital talvez ajude no processo de formação de todos vocês. Muito obrigado.